Olá mais uma vez. Nesse momento de transição que nós estamos vivendo, que nós não estamos nem 100% presencial, nem 100% online, vocês que estão aqui presentes, vocês veem que tem toda uns ajustes, correrias que acontecem aqui. Mas pouco a pouco nós estamos ficando mais e mais alinhados. Que bom que você veio à casa de Deus. Que bom que você está aqui. Eu quero agradecer a todas as equipes que estão nesse momento trabalhando aqui na recepção, os diáconos, responsáveis pela organização da programação, as diaconisas, limpeza do espaço, limpeza dos microfones. Queria dizer que esse culto só é possível porque nós temos uma equipe grande trabalhando a cada sábado. Equipe de transmissão, equipe de som, equipe de câmera. Quantas pessoas envolvidas? Banda, louvor. E tudo isso porque nós entendemos que o melhor deve ser feito por nosso Deus. E eu louvo a Deus porque pessoas se colocam como voluntários para amar e servir. Afinal, essa é a visão que nós temos para a Igreja da Barra. Uma igreja organizada para amar e servir. Isso tem que se refletir em ações práticas. Eu queria pedir desculpa para talvez você que tentou fazer a sua inscrição a partir de quinta-feira e não conseguiu porque as vagas já estavam esgotadas. Nós estamos trabalhando hoje com uma capacidade de 30% do nosso total. São em torno de 140 pessoas que cabem aqui, que estão participando aqui conosco presencialmente. E as inscrições que abriram na quarta-feira, às 12 horas, quinta-feira, 10 horas da manhã, já não tinha mais nenhuma disponível. Eu quero dizer para você que tentou se inscrever para vir presencialmente e não conseguiu, que nós estamos trabalhando numa solução para isso, tá bom? E, se Deus quiser, nós teremos novidades aí nos próximos finais de semana. Nós estamos dando continuidade a uma série Plenitude, e uma série que tem falado sobre vocações ministeriais. Eu não sei se você lembra, é uma série longa, nós estamos no 5º encontro, e às vezes algumas coisas que foram faladas lá no primeiro já começam a ficar no esquecimento, né, porque o tempo vai passando. Eu gostaria de relembrar algumas questões importantes sobre o porquê nós estamos falando dessas vocações ministeriais, ou vocações espirituais. A Bíblia apresenta que o propósito de Deus para a sua igreja é que ela cresça, atingindo maturidade. E essa semana eu achei muito interessante uma coisa que eu ouvi sobre maturidade. A frase dizia assim: pessoas maduras produzem união. Pessoas imaturas produzem divisão. Então, se nós estamos enxergando num grupo mais divisão do que união, é porque temos muitas pessoas que ainda não são maduras. E eu queria dizer para você que não é um problema não ser maduro. O problema é você não estar num processo de amadurecimento. E você nunca julgaria uma criança por ser imatura. Nossa, essa criança é imatura, olha só, está chorando aí porque derramou leite, chorar o leite derramado. Não, por quê? É um processo, é um estágio. Agora, depois que cresce e o tempo passa, se espera que aquela criança, com o tempo, ela se torne madura. E se ela agora é um adulto, mas ela continua tendo atitudes de criança, sendo uma pessoa reativa, uma pessoa que ela não consegue controlar os seus impulsos, as suas emoções, os seus sentimentos diante das situações que acontecem ao seu redor. Você fala assim, aconteceu alguma coisa. E na igreja, nós também entendemos que, como um organismo vivo, como uma família, nós também passamos pelo processo de crescimento, de amadurecimento. E o texto bíblico de Efésios 4:11 nos diz que justamente Deus concedeu, o próprio Jesus concedeu, essas vocações ministeriais para que o seu corpo, para que a sua igreja pudesse amadurecer. Isso está lá
no verso 12. Vou ler o verso 11. Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade. Olha que interessante. Unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos. Olha só, amadurecimento e unidade andando juntos. E amadureçamos. Fugiu aqui o texto. Achei. Amadureçamos, chegando à completa medida da plenitude de Cristo. E é aí que nós chegamos no tema da nossa série, plenitude. Nós já falamos aqui sobre algumas vocações. A primeira que nós falamos, vocês lembram qual que é? Está ali perdida ali atrás, ó. Começa com A. Apóstolo. Vocês lembram qual que é a característica marcante do apóstolo? Vou recomendar para vocês assistirem de novo lá a série que está gravada lá no YouTube. Inclusive você que está nos acompanhando, que não assistiu os sermões anteriores, acompanha lá, para você ficar por dentro de todas as vocações. O apóstolo é aquele que tem dentro de si o senso de que ele foi chamado para ser enviado. O apóstolo ele tem esse movimento de dentro para fora. O apóstolo ele não apenas sabe que é enviado, mas ele também envia outros. E Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus Cristo é o maior de todos os apóstolos. O segundo é o profeta. O profeta é aquele que ouve o que Deus tem a dizer e ele transmite a vontade de Deus. Ele fala aquilo que é a vontade de Deus. E o pastor Fernando falou muito bem sobre o profeta, falou sobre como dentro da vocação do profeta existem algumas pessoas que são chamadas para uma obra especial, um ministério especial profético. Mas a característica da vocação, ela está presente em abundância, pessoas que sabem o que Deus falou para fazer, pessoas que não conseguem ficar no seu status quo quando elas percebem que coisas estão sendo feitas de maneira diferente do que a vontade de Deus, elas falam, elas trabalham para que a coisa seja organizada, para que a coisa mude, para que os princípios sejam mantidos. Profeta. Semana passada o pastor Fernando falou sobre o evangelista. Evangelista, tem uma palavra, eu não sei nem se você usou, Fernando, eu falei para você que eu gosto muito, a gente está num contexto de pandemia e essa palavra ela está muito comum, né? Uma descrição do evangelista, ele é um comunicador infeccioso do evangelho. Ele contagia todo mundo que está ao seu redor com o evangelho. Ele não consegue fazer uma viagem de ônibus de 10 minutos sem conversar com a pessoa que está no lado dele e falar de Jesus para essa pessoa. E não somente isso, ele mobiliza os que estão ao seu redor para alcançarem os que ainda não conhecem as boas novas. Esse é o evangelista. Paixão por buscar aqueles que ainda não entraram em contato com o evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o pastor. E o pastor, para mim, é algo muito familiar. Falar de pastor, para mim, é muito familiar. Não porque eu sou pastor, mas porque eu sou filho de pastor. E aqui na igreja nós temos alguns outros que são filhos de pastor também, né? O Dr. Cleverson é filho de pastor. O Felipe, ele é filho de pastor. Tem mais algum filho de pastor aqui? E tem mais, tem pessoas que não estão aqui hoje, que também são filho de pastor também. Aí, tem mais um aqui. Como filho de pastor, eu cresci acompanhando o ministério pastoral. E quando fala assim, existe a vocação que é o pastor, não tem como não vir à mente o trabalho do meu pai. Isso é uma coisa tão impregnada em mim, que interessante. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Quando eu comecei o ministério, eu achava muito engraçado, porque quando as pessoas me ligavam, eu atendia, ou quando eu ligava, eu falava assim, bom dia, aqui é o pastor Teodoro, quer dizer, pastor Alejandro, porque na minha cabeça, o meu pai, ele era tão a personificação do pastor, que quando falava pastor, era Teodoro. Então, pastor Teodoro. Oi, aqui é da casa do pastor Teodoro, quer dizer, pastor Alejandro. Eu sempre atendi o telefone da casa do meu pai. É a casa do pastor Teodoro, ficou na minha cabeça.
E geralmente quando a gente fala assim, o pastor, na hora já vem essa figura aqui, né? Terno, gravata, atrás do púlpito, com a Bíblia aberta, pregando. Esse é o pastor. Interessante. A gente associa rapidamente a figura do pastor com o pregador, com o líder da igreja. Mas a figura do pastor era uma figura muito conhecida no povo de Israel. Muito conhecida. Não somente no sentido literal, o pastor de ovelhas, o pastor que cuidava de rebanho, de bode, ovelha. Lá no Peru, na terra do meu pai, tem pastor de lhama. Tem uma prima minha que é pastora de lhamas. É a profissão dela, ela cuida de lhamas para pessoas, né, que tem rebanhos, ela vai lá e pastoreia. Mas a Bíblia, esse pastoreio era do dia a dia. Mas essa figura do pastor, ela é utilizada na Bíblia para se referir a Deus, como pastor. E eu não consigo olhar para Deus como pastor e pensar nele apenas como alguém de terno e gravata atrás de um púlpito pregando. Então eu entendo que o papel de um pastor, ele vai muito além da pregação. Então seria interessante hoje nós abrirmos a Bíblia, e se você está com a sua Bíblia aí, eu convido você a pegar a sua Bíblia agora, pode ser no celular, pode ser no papel, a gente abrir a Bíblia e olhar primeiramente para aquele que é o pastor por excelência, o grande pastor, aquele que afirmou claramente, eu sou o bom pastor, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus. E se você reparar, todas as vocações, elas são características fortes de Cristo. Ele é o apóstolo, o enviado que envia, ele é o profeta, aquele que fala a vontade de Deus, ele é o evangelista, porque o tema das pregações dele era o evangelho das boas novas, e ele é também o bom pastor. E semana que vem a gente vai ver que ele é o mestre também. Então Jesus, ele é a plenitude de todas essas vocações. Está com a sua Bíblia aí? João capítulo 10. Abre lá que nós vamos ver o próprio Jesus descrevendo o que é ser um pastor. E aí nós vamos entender essa vocação espiritual e o papel das pessoas que receberam essa vocação de Cristo dentro da igreja. Se você já abriu, eu convido você a fechar os olhos, nós vamos falar com o nosso Senhor Jesus. Querido e amado Salvador, obrigado, Senhor, por nessa manhã nós nos reunirmos na Tua presença e podermos abrir a Tua palavra e ouvir as palavras que Tu disseste, cerca de 2000 anos atrás. Que nesse momento nós possamos aprender com aquele que é o bom pastor, como nós também devemos pastorear. Nos abençoe agora, Pai. Teu Espírito Santo nos conduza, eu peço por Jesus. Amém. Capítulo 10 de João, a partir do verso 8. Nós temos algumas características do pastor. No verso 11 e no verso 14, Jesus claramente afirma, eu sou o bom pastor. Mas aqui nós temos algumas características interessantes, como por exemplo, diz que o porteiro lhe abre a porta. O porteiro abre a porta para o pastor, e aí vem o detalhe, as ovelhas reconhecem a sua voz. Segunda, continua a característica do pastor. As ovelhas fazem o que com relação ao pastor? Elas se aproximam do pastor. Continua o texto, ele chama as suas ovelhas como? Pelo nome. E as conduz para fora do aprisco. Depois de reuni-las, vai como? Adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não conhecem a sua voz. E aí no verso 11 Jesus afirma, eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Aí o lobo ataca, dispersa o rebanho. O empregado foge
porque ele trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Veja que interessante, como Jesus ele pega essa ilustração clara do pastor de ovelhas e ele agora aplica para si. E aqui nós começamos a entender que o papel do pastor não é apenas o papel de púlpito, o papel de pregação, de proclamação, mas Jesus, ele usa a figura do pastor de ovelhas. Então, quando você lê Efésios 4:11, que diz que a uns concedeu para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Aqui nós não estamos falando da profissão ou do papel, da figura do pastor de igreja como nós conhecemos hoje. Está certo que o pastor da igreja, ele precisa ter essas características do pastoreio, mas a vocação do pastor em Efésios, dentro do conceito da plenitude de Cristo, ele está mais conectado com o pastor de ovelhas, o pastor que cuida de um rebanho. E agora nós temos algumas características, como por exemplo, as ovelhas conhecem sua voz, ou seja, para as ovelhas conhecerem a voz do pastor, o que aconteceu? O pastor muito tempo passou com as ovelhas, conversou, esteve ali junto. Davi até tocava harpa para as ovelhas, né? Cantou para as ovelhas. Segunda característica, as ovelhas são atraídas por ele. Olha que interessante, a pessoa que tem essa vocação do pastoreio, ela é uma pessoa que naturalmente ela atrai pessoas. É uma pessoa que a gente gosta de estar junto, a gente se sente atraído, quando a gente sabe que ela vai estar, a gente quer estar junto lá também. Característica de atração, por quê? Porque se relaciona, porque cuida. O pastor, ele conhece pelo nome. Veja que interessante, não é apenas mais um na multidão, é um indivíduo. Eu acho muito bonita a parábola das 100 ovelhas e da ovelha perdida, porque o pastor ele deu falta daquela uma que não estava ali no aprisco, e ele sai para buscar aquela uma. Estatisticamente era um sucesso ele ter chegado com 99% das ovelhas em segurança, mas para aquele que tem a vocação do pastoreio, aquele que é pastor por vocação ministerial, se falta uma, 99 não foram suficientes, ele precisa ir atrás daquela uma que está faltando. Outra característica interessante, o verso 4 diz que ele reúne as ovelhas. O pastor ele tem essa característica de reunir, de agregar. A palavra-chave dos jovens esse ano é agregar, reunir. Quando a união a soma das partes, ela não é igual ao todo, porque o todo se torna um grupo diferente, é um grupo que é único. O pastor ele tem essa característica de agregar, de unir, e como é importante esse papel dentro da igreja. O pastor ele vai à frente porque ele lidera pelo exemplo e não pela força. Vocês já devem ter ouvido aquela ilustração, né? De um grupo que estava viajando por Israel e viram um grupo de ovelhas assim andando, e tinha alguém atrás batendo com a vara. Falaram, por que está batendo com a vara? Falaram, porque não é pastor, está levando para o abate. O pastor ele não precisa ir batendo nas ovelhas para elas andarem. Ele só anda e chama, e elas vão atrás dele. O pastor, ele lidera pelo exemplo, ele é observado com atenção pelas ovelhas, e ele é seguido porque é conhecido. O empregado não protege as ovelhas, está preocupado apenas consigo mesmo, trabalha apenas pela remuneração, e não se importa de fato com o rebanho, mas Jesus é o bom pastor. E 2 vezes ele diz, eu sou o bom pastor, e afirma, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas, Jesus falou.
Essa figura do pastor, ela já era conhecida desde o Antigo Testamento. Em Ezequiel, nós temos uma declaração clara de Deus contra os pastores de Israel que estavam deixando de cuidar do rebanho. E o próprio Senhor, ele diz assim, a partir do verso 11, capítulo 34 de Ezequiel: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas, livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas. Eu as alimentarei nos montes de Israel. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei um lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Veja que interessante esse perfil, essa vocação ministerial. O pastor, aquele que tem a vocação do pastoreio, é aquele que quando está na igreja e vê o seu irmão chegar ali, o irmão está meio de cabeça baixa, ele já percebe na hora, opa, tem alguma coisa de errado com ele. E ele não fica confortável em ficar sentado assistindo o culto enquanto ele não for conversar com aquela pessoa. Enquanto ele não for saber o que está acontecendo, se ela está precisando de alguma ajuda. O que tem a vocação do pastoreio é aquele que percebe, opa, cadê o fulano? Já faz 2 sábados que ele não vem. Vou ligar para ele. Será que ele está bem? Cuidado, preocupação. O pastor é aquele que quando fica sabendo de algum irmão que está internado, que está enfermo, que precisa receber uma visita, ele não espera o tempo passar, na hora ele já dá um jeito de, se bobear, ele não espera nem terminar o culto. Cuidado. E veja como é importante a figura do pastor na igreja. Esse período de pandemia, eu tenho certeza que muitos que têm essa vocação do pastoreio sentiram muita agonia de estar distantes, de não estarem presencialmente, porque o pastor, ele gosta de reunir, ele gosta de fortalecer os vínculos afetivos, e a gente teve uma certa dificuldade nesse sentido. O bom pastor. Eu quero partir agora para o final. Lá em 1 Pedro capítulo 5, nós temos um conselho de ninguém mais, ninguém menos que Pedro, que logo em seguida nós vamos ler o que Jesus falou para ele. Mas ele diz assim no capítulo 5, verso 2 de 1 Pedro: cuidem do rebanho que Deus lhes confiou, com disposição, não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro teve um encontro, no qual Jesus chamou ele de canto e perguntou para ele, isso está registrado lá em João, último capítulo de João. Jesus perguntou para ele, capítulo 21, verso 15, Simão, filho de João, você me ama mais que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, faça o quê? Alimente os meus cordeiros. E Jesus repetiu a pergunta, falou, Simão, filho de João, você me ama? O Senhor sabe que eu amo, disse Pedro. Então, cuide das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. E respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus então disse, então, alimente minhas ovelhas. O chamado para o pastoreio não é um chamado apenas para o pastor da igreja.
é um chamado para todos os membros. O cuidado e o interesse uns pelos outros, ele é fruto de um coração que ama, que se preocupa, que se interessa. Mas na nossa igreja, na nossa comunidade, Deus levantou algumas pessoas com essa vocação mais aflorada, para que essas pessoas pudessem unir a igreja, pudessem cuidar uma das outras, mobilizar a igreja no cuidado umas das outras. E eu louvo a Deus porque nessa igreja nós temos pastores. Pastores que talvez não sejam de profissão, talvez não sejam nem de cargo na igreja, mas que têm essa vocação e têm cuidado umas das outras. Talvez você conheça alguém, talvez alguém tenha cuidado de você, alguém tenha ligado para você, alguém se importe com você. Talvez alguém atraia pela sua presença. Talvez você siga alguém, você confie no que alguém diz. Essa pessoa é uma pessoa que foi vocacionada como pastor. E o chamado de Jesus, a ordem de Jesus para Pedro é a ordem para você e para mim também hoje. Cuide das minhas ovelhas. E quando vier o grande pastor, o supremo pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Nessa manhã eu queria chamar você que tem essa vocação para o cuidado de pessoas, para não deixar essa vocação guardada, para realmente promover a união da nossa igreja, agregar as pessoas. Todas as vocações são importantes, todas as vocações dependem umas das outras, mas uma igreja precisa fortemente de pastores, pessoas que cuidam, pessoas que se importam, pessoas que acompanham, pessoas que promovem união. Essa manhã você gostaria de atender o chamado de Jesus? Apacenta minhas ovelhas. Eu não sei se o seu rebanho é sua família, são seus filhos, talvez seu rebanho sejam os seus colegas de trabalho, lá na empresa que você trabalha, talvez seu rebanho seja a sua escola sabatina, sua unidade de ação, talvez seu rebanho seja a sua classe do departamento infantil, talvez seu rebanho seja um grupo de amigos, mas eu queria perguntar para você, você está hoje disposto a obedecer a ordem de Jesus? Apacenta minhas ovelhas? Se você tem esse desejo, vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, graças te dou, Senhor, porque o Senhor levantou pastores dentro da tua igreja, pessoas que se importam, pessoas que cuidam, pessoas que agregam, pessoas que têm esse perfil semelhante ao perfil de Jesus, aquele que é o bom pastor, que muitas vezes estão dispostas, Pai, a abrir mão da sua vida, do seu conforto para cuidar dos outros. Obrigado, Senhor, porque como família, nós temos o prazer de estar unidos e a presença de pastores entre nós fortalece essa união. Continua abençoando, Pai, o teu povo, cada um de nós, porque todos nós fomos chamados também a cuidar uns dos outros. Continue conduzindo a nossa vida, Pai, abençoando e guardando. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, o Supremo Pastor. Amém. Amém.